Boa tarde, amados irmãos, Maranata, Shalom e a paz do Senhor para todos aqueles que têm nos acompanhado. Mais uma vez estamos de volta no nosso canal Fé Podcast para abordarmos um assunto que tenho a plena certeza que é de caráter muito especial para todos vocês. E eu desejo do fundo do coração que todos aqueles que têm nos acompanhado estejam bem fisicamente, espiritualmente e financeiramente. E desejo que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de vocês. E nós queremos convidar aqueles que já nos seguem a convidarem outras pessoas para que possam seguir a nossa página. E também fazer lembrar que o nosso canal está aberto para doações. Caso algum irmão esteja se compadecendo com aquilo que nós temos feito, que é transmitir a palavra do Senhor a partir das plataformas digitais, todos aqueles que puderem nos ajudar de alguma forma, está a passar aí no rodapé um IBAN. Então, que o Senhor possa tocar o coração de cada um que nos está a ouvir e a ver neste momento para poder fazer alguma doação a fim de melhorar as qualidades e capacidades daqui do nosso estúdio. Indo já para aquilo que é de nosso interesse, hoje estamos com um pastor. Ele vai falar-nos a respeito de um tema muito importante. Profetas e profecias nos dias atuais. Eu tenho plena certeza que este é um assunto que tem se debatido em igrejas, conversas. Será que Deus ainda tem levantado profetas nos dias atuais? Será que Deus só usava os profetas lá que estão na Bíblia e atualmente já não existe profeta? Qual é a diferença entre profetas canônicos e não canônicos? Todas essas questões, quem nos vai poder abordar neste momento é o nosso pastor. E vamos já assim nos dirigir a ele para poder saudá-lo. Pastor Agostinho Malamba, muito boa tarde. Muito boa tarde, irmã Serafina. Como é que o pastor está? Graças a Deus, estou muito bem. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Louvado seja Deus por isso. Amém. Prontos, pastor, os irmãos lá que estão nos ouvir, tenho a plena certeza que estão entusiasmados para poder saber sobre o que é que o pastor tem a nos dizer hoje com relação ao tema que é profetas e profecias nos dias atuais. Tem surgido muitos profetas, pastor. Muitos profetas, muitas profecias, muitas revelações. E na verdade o que nós queremos saber é se esses vêm mesmo de Deus, se Deus ainda tem levantado esses profetas, ainda tem dado essas revelações, essas profecias às pessoas. Certo. Então, nosso amado pastor Agostinho Malamba, o que é que tem a nos dizer de uma forma introdutória? Quando nós estudamos a Bíblia, vamos perceber que há um conselho do apóstolo Paulo no livro de 1 de Tessalônicas, no capítulo 5, no versículo 19 ao versículo 21. Paulo nos aconselha a não desprezar as profecias, ou seja, ele nos aconselha a prestarmos atenção às mensagens proféticas. Mas, quando nós consultamos o nosso outro irmão, que é o evangelista, ou então o apóstolo João, no livro 1 de João, no capítulo 4, no versículo 1, João diz que nós precisamos analisar todos os espíritos, porque nem todos os espíritos vêm de Deus, provêm de Deus. E João deixa claro que nos últimos dias tem se levantado muitos falsos profetas, então nos compete avaliar, analisar a partir das Sagradas Escrituras se estes profetas são ou não profetas verdadeiros. Só para termos noção, quando nós estudamos a Bíblia, a partir do Antigo Testamento, desde Gênesis até Malaquias, vamos encontrar aproximadamente cerca de 50 profetas de Deus. Mas, quando nós estudamos o livro de 1 de Reis, no capítulo 18, vamos encontrar cerca de 850 falsos profetas. É só. O que quer dizer que a Bíblia está a nos convidar a fazer esta análise profundo sobre todos os profetas que têm se levantado nos últimos dias, se vêm ou não do Senhor, ok? Agora, quando nós estudamos a Bíblia, a palavra profeta, a partir do original bíblico, ela é Nabi. Nabi é esta palavra profeta. Nabi significa literalmente boca de Deus ou então mensageiro
mensageiro de Deus. Quando Deus levanta um profeta, na verdade, Deus coloca a sua palavra no seu interior para que o profeta transmita ao povo. Então, a palavra Nabi significa boca de Deus, mensageiro de Deus ou porta-voz de Deus. Só para termos a noção que esse significado vai de acordo à palavra de Deus. Quando nós consultamos a Bíblia, no livro de Êxodo, no capítulo 4, e também Êxodo capítulo 7, a Bíblia vai nos informar que Deus chama Moisés. Olha o interessante. Deus chama Moisés e diz para Moisés: Moisés, eu serei o teu Deus e tu serás o meu profeta. Eu vou pôr as minhas palavras na tua boca, ok? E tu serás o meu profeta. No entanto, Arão será o teu profeta, porque eu vou pôr as minhas palavras na tua boca. Tu serás meu profeta, eu serei teu Deus. Mas, no entanto, você será Deus de Arão e Arão será o teu profeta. Porque vais pôr as tuas palavras na boca de Arão. Então, quem é o profeta? O profeta é um homem chamado por Deus, cujo Deus lhe encarrega essa responsabilidade de transmitir a palavra de Deus ao seu semelhante. O primeiro profeta na Bíblia, quando nós consultamos o evangelista Judas, o nosso irmão Judas, lá no livro de Judas, Judas diz que o primeiro profeta que Deus levantou é o homem de Deus Enoque. Segundo Judas, Enoque foi o primeiro profeta que Deus levantou e este profetizou a respeito da segunda vinda de Jesus Cristo. E quando também estudamos a Bíblia atentamente, vamos conseguir entender que o segundo profeta foi Noé. Ok? E depois de Noé, a primeira vez que o termo Nabi aparece na Bíblia é com Abraão. É a primeira vez que o termo Nabi ou profeta aparece na Bíblia, com Abraão. Vamos aqui nos questionar. Como é que estes homens transmitiam a palavra de Deus? Primeiro, o nosso irmão Enoque, ele transmitiu a palavra de Deus através das gerações que ele foi indo ensinando a respeito do Deus Todo-Poderoso. Já o nosso irmão Noé, o grande servo de Deus, através da sua mensagem do dilúvio, ele estava profetizando a respeito da palavra de Deus aos seus contemporâneos. Diferente do grande homem de Deus Abraão, este também foi profeta de Deus. Abraão, a Bíblia vai nos dizer que Abraão não profetizou como Noé, Abraão não profetizou como Enoque. Qual era a forma como Abraão transmitia a palavra de Deus? A Bíblia vai nos informar que quando Abraão passava em diversas localidades, Abraão deixava um altar. Ok? E esse altar que Abraão deixava é para, na verdade, informar as pessoas que aqui passou um servo de Deus. Ok? Então, a forma como Abraão transmitia a palavra de Deus através das construções de altares. Ok? Isto quer dizer que o profeta é verdadeiramente um servo de Deus que Deus levanta para transmitir a palavra dele ao pecador. Quando nós estudamos também atentamente o original bíblico, vamos entender que há uma outra palavra, há um outro termo que a Bíblia usa para ligar ao termo, a expressão Nabi, que é roé. Roé é a palavra vidente. Muitas vezes a Bíblia diz que o profeta é o vidente de Deus. Só que essa palavra vidente, roé, a partir do original hebraico, a língua que foi escrito o Antigo Testamento, esta palavra roé quer dizer ver por intermédio de sonho ou visão, ok? Isto quer dizer que existe meio pela qual Deus decide se comunicar com o profeta. Deus se comunica com o profeta por intermédio de sonho ou por intermédio de visão, ok? Só que sonho e visão não são as únicas formas pelas quais Deus se comunica com o profeta. É uma das formas que Deus usa para se comunicar com o profeta. Isso não quer dizer que o sonho e visão é a única forma, ok? Então, vamos aqui organizar. O profeta é o mensageiro de Deus, é a boca de Deus, é o porta-voz de Deus, é o homem que Deus levanta para transmitir a sua palavra. E a pergunta é, se o profeta é o homem que Deus levanta para transmitir a sua palavra, o que é profecia? Profecia é a mensagem que Deus dá ao profeta.
Se profeta é o mensageiro, então profecia é a mensagem que Deus dá ao seu mensageiro, ok? O que quer dizer que profecia não é só sobre o tempo do fim, ok? Porque muitas vezes nós entendemos profecias só quando nós nos referimos às coisas futuras. Profecia, repito, é a mensagem de Deus. É a palavra que Deus dá ao profeta, ao seu mensageiro, ok? Só que nosso Deus, irmã Serafina, é um Deus transcendental, é um Deus imanente, mas também nosso Deus é um Deus atemporal. O que quer dizer Deus ser atemporal? Quando nós falamos que Deus é atemporal, nós estamos a dizer que Deus está acima do tempo, certo? Se Deus é atemporal, quer dizer que sua mensagem não é limitada em um determinado tempo, ok? Então, profecia é a mensagem que Deus dá ao profeta, certo? Ao seu servo, para falar sobre o passado, sobre o presente ou sobre o futuro. Deu para pegar? Profecia é a mensagem de Deus que Deus dá ao profeta, que Deus dá ao seu servo, para falar sobre o passado, presente e futuro. Porque quem está a falar é um Deus atemporal, ok? Quem está a dar essa mensagem é um Deus atemporal, cujo a sua prepotência ou então o seu poder está acima do tempo. Se ele está acima do tempo, a sua palavra também é ou está acima do tempo. A sua mensagem é sobre o passado, sobre o futuro e sobre o presente. Então, profecia não é só sobre o futuro. Profecia é toda essa mensagem de Deus que pode falar no passado, pode falar no presente e pode falar no futuro. Amém. Ok. Amém, uma introdução muito bem feita, na verdade. E pronto, deu para perceber e compreender muita coisa. Na verdade, eu já tinha montes de perguntas para lhe fazer, okay. Mas depois da tua introdução, as perguntas foram lá diminuindo, porque se eu fizer, será... acho que já não haverá muita lógica. Mas, enfim, muito obrigada, pastor. E prosseguindo com a nossa conversa. Em alguns estudos bíblicos que eu já tenho participado, tenho ouvido muito falar sobre dois tipos de profetas. Certo. Que são certo. Profetas canônicos e não canônicos. Profetas não canônicos. Não canônicos, certos. sim. Então, acredito que talvez ainda tenha pessoas que não conseguem compreender perfeitamente sobre essas duas coisas. Já percebemos que o profeta é o mensageiro de Deus e a profecia é a mensagem de Deus. Certo. Agora, sobre esses profetas canônicos, profetas não canônicos, também existem profecias canônicas e profecias não canônicas. Vamos explicar isso. Quando nós estudamos a Bíblia, na verdade vamos conseguir perceber que a Bíblia não faz essa divisão. Essa divisão é uma divisão cristã, ok? Porque quando nós estudamos a palavra de Deus, vamos perceber que os profetas canônicos, a palavra cano quer dizer regra ou régua, para medir, ok? Então, quando nós falamos de profetas canônicos, nós estamos a falar dos profetas que escreveram ou que os seus nomes estão inclusos na palavra de Deus nos 66 livros, ok? Que nós chamamos hoje de Bíblia Sagrada. Esses profetas são chamados de profetas canônicos, ok? Existem profetas não canônicos. Profetas não canônicos são aqueles profetas que os seus nomes não constam na palavra de Deus. Deus usou estes homens, usou estes profetas para transmitirem a sua palavra, mas, no entanto, os seus nomes, ou então aquilo que eles escreveram, não está na palavra de Deus, ok? Então, esses profetas são chamados profetas não canônicos. Não quer dizer que os profetas canônicos são os mais inspirados que os profetas não canônicos. A inspiração ou a inspiração é a mesma. O mesmo Deus que inspirou os profetas canônicos é o mesmo Deus que inspirou ou inspira os profetas não canônicos, ok? E também, os profetas podem ser divididos entre profetas menores e profetas maiores. Ou então, como diz, ou como nós podemos consultar quando nós pegamos o cânon dos judeus, o cânon do povo de Israel, lá no cânon de Israel, esses profetas que hoje
na cristandade são considerados de profetas menores e profetas maiores, lá no cânon judaico, esses profetas são considerados como profetas posteriores e profetas anteriores. Os profetas posteriores e profetas anteriores, ou então como nós hoje no cristianismo chamamos de profetas menores e profetas maiores, os profetas maiores é desde Isaías até o profeta Daniel. Já desde Oséias até o profeta Malaquias são considerados de profetas menores, ok? Profetas menores. Repito, a inspiração é a mesma. O Deus Todo-Poderoso é quem inspirou esses profetas. Só são considerados profetas menores e profetas maiores, profetas anteriores e profetas posteriores, profetas canônicos e profetas não canônicos, tudo por uma questão de contexto de tempo, ok? De contexto de tempo e também naquilo que nós chamamos de volumes de livros. Mas o mesmo Deus que inspirou Isaías é o mesmo Deus que inspirou um profeta que não escreveu ou que não tem o seu livro na palavra de Deus. Boa, pastor. Muito obrigada por fazer por nos ajudar a fazer essa distinção sobre os profetas canônicos e não canônicos. Certo. E acredito que é mesmo a partir daí que têm surgido os grandes problemas, porque muitas pessoas acreditam que só são profetas aqueles que têm os seus nomes inscritos no livro que é na Bíblia. Certo. Qualquer outra pessoa que vier e disser que sou profeta, ou ainda que outras pessoas digam que ele ou ela foi um profeta, e vamos recorrer à Bíblia e não tem o seu nome lá escrito, então é uma questão de nós desconfiarmos. Certo. E com isso eu gostaria que o pastor nos pudesse explicar um texto. Certo. Lucas capítulo 16, versículo 16. Acredito que o pastor tem conhecimento desse texto, que diz que a lei e os profetas profetizaram até João. Esta é uma atualização, Bíblia King James atualizada, certo. Mas em outras Bíblias diz que a lei e os profetas duraram somente até João. Só mesmo até João. E eu já conversei com certas pessoas que me diziam mesmo que, olha, esse texto está a querer dizer que tanto a lei quanto os profetas só terminaram até João depois da morte de Jesus, né? Porque João viveu no tempo de Jesus. Então, depois da morte e ressurreição de Jesus Cristo, tanto as leis, porque nós temos sabido, né? Muitas igrejas pregam de que as leis foram abolidas e, consequentemente, também acreditam que os profetas, o último profeta, se podemos assim dizer, foi João. Depois dali já não existe ninguém que seja profeta. E tanto que o pastor disse que essas duas distinções entre canônicos e não canônicos não são termos bíblicos. É um termo que, né, a cristandade usou. Certo. Então, algo que não está na Bíblia chega a ser muito difícil de ter que acreditar. Pastor. Certo. Como poder compreender? João foi o último profeta? Certo. Como podemos compreender quando nós isso? estudamos esse texto que diz que a lei e os profetas vigoraram até João, a pergunta que vamos fazer é: o que Lucas está a se referir? O que ele está a falar? Lei é o que na mente de Lucas, na mente desses escritores? Profeta é o que na mente dele? Quando nós estudamos a Bíblia, vamos entender, exemplo, se irmos para Mateus, no capítulo 5, Jesus vai dizer: não pensam que vi abolir a lei ou os profetas. Lá em Mateus capítulo 5, Jesus diz isso. Lei e profeta, no Antigo Testamento ou na mente judaica, é uma referência ao Antigo Testamento. Quando o texto diz assim, lei e profeta, na Bíblia, muitas vezes é uma referência direta ao Antigo Testamento, porque lei é uma referência aos 5 primeiros livros de Moisés, ok? E profetas é uma referência a todos os escritos que os profetas escreveram, ok? Então, o que o texto está a falar é: o que Moisés escreveu e os que os profetas escreveu era para dizer sobre o que João poderia fazer, poderia realizar. Exemplo, o profeta Isaías diz que João seria quê? João seria o enviado do Senhor que poderia preparar o caminho para o Messias chegar, para o Messias se manifestar, ok? Isto quer dizer que João Batista, ou tudo que os profetas falaram,
desde Moisés, desde o que Moisés escreveu, até os que os outros profetas falaram, tem como base levar o autor ou levar os leitores até João para entenderem o Messias. É isso que o nosso irmão Lucas está tentando nos informar. Ou seja, tudo é sobre Cristo. Tudo que os profetas escreveram, tudo que Moisés escreveu é para apontar para a pessoa de Jesus Cristo. E quem faz isso é João. João, quando vê Jesus, diz: és o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Importa que ele cresça e eu diminua. Ou seja, o pastor está a dizer que todos os profetas que passaram, a sua mensagem era apontando a Jesus Cristo. A Jesus Cristo, é isso. É isto que o autor está tentando nos informar. É isto aqui. Tudo que eles escreveram é para levar os leitores até a Jesus Cristo. Ok? E João foi quem preparou o caminho para Jesus Cristo. Ok, mas se nós virmos na Bíblia algumas mensagens que outros profetas vinham trazendo, não era assim, de uma forma direta sobre Jesus Cristo. Tinham, se calhar, outras mensagens. Tudo que os profetas... Vamos falar até um pouco a respeito das características dos profetas ou do profeta verdadeiro. Um profeta verdadeiro é um profeta cristocêntrico. Um profeta de Deus é um profeta cristocêntrico. Atualmente. Desde o Antigo Testamento até os profetas atuais. Se um profeta não ser cristocêntrico, nem profeta de Deus. O nosso irmão, o profeta Isaías, é considerado, é conhecido como sendo o profeta messiânico. Okay? Ou seja, o profeta que fala a respeito do Messias, a respeito de Jesus Cristo. Quando olhamos para Jeremias, Jeremias vai chamar Jesus Cristo de o renovo. Ok? Quando olhamos para o nosso irmão Daniel, Daniel vai nos dizer que ele é a pedra, ok? Que veio destruir a estátua, ok? Então, quando nós olhamos para os profetas, vamos conseguir perceber que os profetas eram cristocêntricos. Então, não temos como negar essa ideia de que os profetas queriam levar os seus escritores, os seus leitores, queriam levar o povo a compreender quem é a pessoa amada do nosso Senhor Jesus Cristo. Boa. Profeta não cristocêntrico não é um profeta de Deus. Está bem, pastor. Muito obrigada pela resposta. E agora acredito que nós já chegamos na pergunta máxima. Né? Pastor, Deus ainda tem levantado profetas nos dias atuais, tal como levantou Isaías, Daniel, Jeremias e outros profetas não canônicos. Ou seja, os profetas não canônicos é difícil de ter que falar sobre eles porque acho que nós não conhecemos, né? Profetas não canônicos? Sim, nós conhecemos os profetas que estão na Bíblia, mas os profetas não canônicos que não estão na Bíblia, esses profetas não canônicos são dos anos passados, após de terem escrito a Bíblia, ou fazem parte do tempo atual? Essa pergunta é muito interessante, mas há que ter muito cuidado para responder essa pergunta. Quando nós falamos sobre o profeta não canônico, precisamos ter muita atenção, porque o profeta não canônico, nós devemos analisar os profetas atuais à luz daquilo que foram os profetas de Deus no passado, ou então naquilo que a Bíblia fala sobre os profetas, para termos noção se um profeta que se levantar hoje dizer que eu sou profeta, se ele é ou não profeta de Deus, tem que passar pelo crivo da palavra de Deus. Ainda uma primeira pergunta é a seguinte: Deus ainda tem levantado homens e mulheres para serem profetas nos dias atuais? Deus pode levantar homens e mulheres para serem profetas de Deus. Dizia assim, Deus tem levantado, eu tenho que fazer questões a estes profetas para saber se Deus levantou. O que eu devo afirmar é, Deus pode levantar profetas nos dias atuais, pode levantar. Agora, para saber se Deus levantou esse profeta, eu tenho que analisar esse profeta à luz das Sagradas Escrituras. É isso que acontece. Então, o profeta canônico, ou profeta não canônico, para termos a certeza que é o profeta de Deus, tem que passar no crivo da palavra de Deus. E quais são essas características de um profeta para sabermos se, por exemplo, alguém que vem até nós e dizer que é profeta,
nós podemos entender que sim, esta pessoa é alguém que Deus levantou. Ok. Primeira característica, um profeta de Deus, um profeta verdadeiro, deve ter uma verdadeira, genuína conversão. Isaías capítulo 6, versículo 1 ao versículo 8. Segundo, um profeta de Deus, um profeta verdadeiro, o seu estilo de vida vai nos dar a certeza que ele é um profeta de Deus. Mateus capítulo 7, versículo 15 ao versículo 21. Vai nos dizer que pelos seus frutos os conhecereis. Depois, para termos a certeza que um profeta é um profeta de Deus, devemos medir pela fidelidade dele na palavra, ok? Todo profeta que diz recebi sonho, recebi visão, mas está a falar contra a palavra de Deus, não é profeta de Deus. Quando nós consultamos a Bíblia no livro de Números, capítulo 13, livro de Deuteronômios, capítulo 13 também, Deuteronômios, capítulo 18, esses textos nos ajudam a entender que um profeta verdadeiro não é só aquele que recebe sonho ou visão. Porque o texto bíblico diz assim: se levantar no vosso meio um profeta que diz que recebeu sonho e visão, mas está a vos levar a outros deuses, lembra-se que a este profeta não enviei. Ok? Então, sonho e visão não é uma garantia de que esse profeta é um profeta de Deus. Para termos a certeza que um profeta é um profeta de Deus, devemos ver se ele é fiel na transmissão da palavra de Deus, se ele depende da palavra de Deus. Porque segundo Isaías, no capítulo 8, no versículo 20, Isaías diz: a lei e os profetas, se eles não falarem conforme está escrito, eles não verão a luz. Ou seja, Isaías está dizendo assim: todo aquele profeta que fala contra a palavra de Deus não é um profeta de Deus. Se ele tem sonho ou visão, se ele cura ou não, se realiza milagre ou não, isto não é uma garantia de que alguém é um profeta. Vamos supor, ele tem sonho e tem visão, faz um milagre. Só por fato de fazer milagre, dizer que teve sonho e teve visão, isto é garantia de que ele seja um profeta de Deus? Não. Para termos a certeza que alguém é profeta de Deus, é pela sua fidelidade à palavra de Deus. Por quê? Porque nós aqui definimos que o termo Nabi significa boca de Deus, porta-voz de Deus, alguém que Deus dá a sua palavra para transmitir ao povo, ok? Porque o profeta de Deus, irmã Serafina, o profeta de Deus, ele tem um povo para apresentar para Deus. O falso profeta, ele tem cliente para satisfazer. São coisas diferentes. O profeta de Deus tem um povo para apresentar para Deus. O falso profeta tem clientes, ok? Para satisfazer. E como diz a gíria, como diz o adágio, cliente quer, cliente manda. O falso profeta, ele faz o que o povo quer. Ok? Então ele faz de tudo para torcer, para ir contra a palavra de Deus, só para agradar o povo. Ok? Mas o profeta de Deus não. O profeta de Deus é fiel na transmissão da palavra de Deus. A outra característica que o profeta já disse aqui, que o profeta é um profeta de Deus, deve ser um profeta cristocêntrico. Cristocêntrico. Se um profeta não é um profeta cristocêntrico, vamos descartar a ideia ou a possibilidade de considerarmos profeta de Deus. Porque todos os profetas de Deus, até mesmo o próprio Moisés, ele falava, tudo o que ele apresentava sobre Cristo. Ele, quando levantou aquela serpente, é para se referir a quem? A Jesus. O cordeiro pascal, para se referir a quem? A Jesus. Tudo que Moisés fazia era para apontar para a pessoa de Cristo Jesus. Outros dos profetas, como já citei, Isaías foi considerado profeta messiânico porque ele apontava para a pessoa de Jesus Cristo. Quando o profeta não é cristocêntrico, não pode ser considerado profeta de Deus. Boa, pastor. Boa. Muito obrigada. Obrigada mesmo. Agora, pastor, eu gostaria que o pastor fizesse uma análise bíblica sobre os profetas que nós temos agora. Nós conhecemos muitos profetas. Certo. Conhecemos vários profetas. E se o pastor quiser, pode citar nomes, não há nenhum problema. Então, olhando para esses profetas que têm vindo a nós dizendo que são profetas, segundo aquilo que o pastor tem estudado, segundo a Bíblia, eles podem ser considerados profetas? Se não, se sim, por quê? Quais razões, quais características eles têm mostrado? Certo.
Ah, quando nós analisar bem, certo? Quando nós analisar bem a palavra de Deus, vamos perceber que, infelizmente, muitos profetas que têm se levantado nos últimos dias não são profetas de Deus. Não é Deus que tem levantado esses profetas. Porque, primeiro, não tem sido fiel na transmissão da palavra de Deus. A sua vida e o evangelho não estão em consonância, ok? E você percebe que esses profetas não são cristocêntricos, ok? Eles são mais materialistas do que cristocêntricos, ok? Isto dá a entender que muitos dos profetas que têm se levantado nos últimos dias, infelizmente, não são profetas cristocêntricos. Não são profetas de Deus. E quando nós estudamos a Bíblia, eu gostaria de usar uma personagem aqui, profeta Balaão. Profeta Balaão eu considero ele como o primeiro falso profeta da Bíblia. E irmã Serafina, se você estudar atentamente as características do falso profeta Balaão é muito semelhante dos profetas atuais. Vou dar um exemplo. Balaão era movido pela ganância. Muitos falsos profetas atuais são movidos pela ganância. Balaão não tinha compromisso com a palavra de Deus. Muitos falsos profetas não têm compromisso com a palavra de Deus. Depois, Balaão não só tinha essa característica, como também Balaão tinha o problema de procurar sempre um bode expiatório para as pessoas darem crédito no que ele diz. A Bíblia diz que Balaão tinha que amaldiçoar Israel para abençoar o povo do rei Balaque. Ou seja, os falsos profetas estão sempre procurando encontrar um bode expiatório para que os seus clientes acreditem no que ele diz. Ok? Então ele vai dizer assim, eu estou a ver, o Senhor está a me revelar que a tua família que está a te fazer aquilo, que o teu pai que está a fazer isso. Em vez dele ser profetas que resolvem problemas, acabam trazendo mais problemas. Mas o servo de Deus, aquele que Deus chamou para transmitir a palavra de Deus, a função dele é unir e não desunir famílias. Sim. Ok? Então, os falsos profetas têm essas características. Balaão foi assim, ok? Esse comportamento de Balaão, infelizmente, é que muitos profetas têm tido. Uma outra característica do profeta Balaão, do falso profeta, que também muitos falsos profetas têm tido hoje, é que Balaão queria realizar milagre sem que Balaque depositasse fé em Deus. Ele queria realizar milagres sem que Balaque depositasse fé em Deus. Ou seja, muitos falsos profetas atuais, eles só querem realizar milagre, mas não querem que as pessoas que estão recebendo esse milagre tenham intimidade com Deus. Essa não é a forma de Deus agir. Não é a forma de Deus agir. Quando Deus realiza milagre físico na vida de alguém, Deus também quer salvar essa pessoa. Para o evangelista Marcos, eu gosto muito desse evangelista. Para Marcos, onde Jesus realiza milagre, também opera a salvação. Para Marcos é assim. Jesus realizou um milagre, também Jesus quer salvar a pessoa. Sabe por quê? Porque Deus, o nosso Pai Todo-Poderoso, não desperdiça poder e nem mata a curiosidade das pessoas. Deus não realiza poder só para verem que eu sou Deus. Não. Deus não mata a curiosidade das pessoas e Deus não desperdiça poder. Por isso, quando Deus realiza milagre, Deus também quer salvar a pessoa. Só que esses profetas, eles chamam as pessoas para receber milagre. As pessoas recebem milagre, mas continuam sendo as mesmas pessoas, sem ter uma intimidade com a pessoa amada do Senhor Jesus Cristo. Isto é um sinal de que esse profeta não é um profeta de Deus, porque Balaão se comportou assim. Ele quer realizar milagre na vida de Balaque, sem que Balaque deposita fé no Deus de Israel. Isso é perigoso, muito perigoso. É. Amém, pastor. Posso continuar nas características? Vamos, acredito que à medida que eu vou fazer as perguntas, certo. Vais sempre cair nas características. Sem nenhum problema. Certo. Pastor, eu tenho percebido, acredito que seja esta lógica, que todos os profetas, quando foram levantados, apesar de que o pastor disse que a mensagem era Jesus, realmente era Jesus, mas cada um, acredito que tinha sempre uma mensagem específica. Certo. Remetia sempre a Jesus, mas sempre tinha uma mensagem específica. Mas nós temos notado nos últimos tempos
os profetas que temos Os atuais. eles não falam muito sobre Jesus. Falam mais sobre igreja, sobre uma igreja verdadeira ou não verdadeira. Falam mais sobre sonhos que eu sonhei, Certo, eu vivi, estava certo. atrás da botija e todas essas coisas. E pronto, existem muitas e muitas pessoas que vão correr atrás desses profetas porque eles realizam milagres. E nós estamos a viver num tempo em que há muita doença, muita pobreza. E às vezes tem pessoas que só orando sentem que parece que Deus não está a atender as orações. É necessário que vá atrás dessas pessoas para poder, de alguma forma, ajudá-los a ter a solução dos seus problemas. Então, tenho certeza que muitos irmãos e irmãs que estejam nesse estado estejam nos ouvir, né? Certo. Então, pastor, quais palavras o pastor daria a estas pessoas que têm recorrido a esses profetas que, em vez de anunciar a Jesus, anunciam igreja, anunciam milagres? E olha que os milagres mesmo eles têm feito. E Sim. tem quando eles dizem a alguém para levantar, que era coxo, e ele levanta, a cura acontece, mas sabemos nós que não é, se calhar, segundo a vontade de Deus. Quais palavras o pastor pode deixar a estas pessoas? A tua câmara é esta. Certo. Ah, há uma sede que os seres humanos têm em busca de bens materiais, em busca de cura. Mas quero dizer-vos, em nome de Jesus Cristo, Deus é a cura. Nós precisamos avaliar o tipo de profeta, a mensagem que ele está a passar para nós. Uma vez, eu estava a pregar em uma igreja. Depois do sermão, um certo senhor veio ter comigo e disse que uma vez ele saiu do Ambo para Luanda porque ouviu na rádio um certo profeta que estava a fazer promessas de emprego. Ele veio até cá, em Luanda. E acontece que ele conseguiu encontrar a igreja e o profeta. Quando ele chegou, se deparou com o profeta, ele estava a contar-me e disse que a primeira coisa que o profeta fez, ou falou para ele, é que ele tinha que dar um valor, espécie de consulta. Ele deu o valor. Enquanto iam conversando, o profeta deu-lhe algumas coisas. Disse que lhe deu sal, disse que deu um bidão, uma garrafa de água, disse que deu muita coisa para levar em casa. Ele informou que ele deu também velas e disse para ele que ele precisava fazer algumas coisas com os objetos que ele levou. Ok? Ele disse-me que quando ele chegou em casa, ele estava a ter um conflito interno. Ok? Uma luta na mente entre fazer o que o profeta lhe orientou e não fazer. Fazer o que o profeta lhe orientou e não fazer. Graças a Deus ele não fez. Mas sabe o que ele me disse? Ele me disse, pastor, eu tenho a certeza absoluta que se eu poderia fazer o que o profeta me orientou, na verdade eu estaria fazendo um ritual satânico. Ok? Estaria fazendo um ritual satânico. Devemos ter muito cuidado com os profetas que nós consultamos. Quando nós estudamos a palavra de Deus, Deus nos orienta que Ele é a fonte da cura. E quando Deus realiza milagre na vida de alguém, é para essa pessoa se aproximar de Deus, ok? Nem todos os milagres que os profetas hoje estão a realizar provêm de Deus. Nem todos os milagres. Porque na visão bíblica sobre profeta, é que um profeta deve encaminhar o povo à pessoa amada do nosso Senhor Jesus Cristo. Não fazendo isso, infelizmente, nós estamos ferindo os princípios bíblicos. Vamos receber cura, vamos receber milagre, vamos receber emprego, mas vamos perder o que é mais precioso, o reino de Deus. O reino de Deus. Tenhamos muito cuidado com os milagres, com as propagandas que os falsos profetas têm feito nos últimos dias. Eu quero dizer uma coisa aqui interessante. Um profeta falso, eu estava a dizer sobre o Balaão, uma das características mais do profeta falso Balaão é que o profeta Balaão estava a se comportar como se fosse secretário de Deus. Um profeta é um servo de Deus, mas Balaão, o falso profeta, estava a se comportar como secretário de Deus.
Ele estava da agenda. Quando é que Deus vai realizar milagre? Disse para Balaão, Balaão, vai, volta no dia tal, vamos fazer isso. Vai, volta no mês tal, vamos fazer isso. Os falsos profetas são assim. Eles são mais secretários de Deus do que servo de Deus. O servo de Deus, ele faz a vontade de Deus. Ele vive os princípios de Deus. Mas vou dizer uma coisa, o servo de Deus, ele até pode saber a vontade de Deus, mas o servo de Deus não tem o calendário de Deus. Daniel, o servo de Deus, ele era muito íntimo de Deus, mas havia coisas que Daniel não entendia. Havia coisas que Isaías não entendeu. Havia coisas que outros profetas de Deus bíblicos não entendiam. Porque o tempo de Deus, Paulo diz que chama-se plenitude do tempo. Plenitude de tempo quer dizer que é o tempo que só Deus sabe quando vai fazer, como vai fazer, onde vai fazer, com quem vai fazer. É interessante que os profetas atuais parece que são secretários de Deus, têm a agenda de Deus, sabem quando é que Deus vai fazer. Na segunda-feira vem e vai acontecer isso. Isso não é bíblico. O profeta de Deus não tem agenda de Deus. Ele simplesmente depende da vontade de Deus. O quando, o onde, com quem Deus vai realizar é totalmente na responsabilidade de Deus. Esses falsos profetas, na verdade, querem atrair fã-clubes e não discípulos para Cristo. Amém. Amém. Amém mesmo. E olha que isto é... Infelizmente, esta é uma realidade que temos vivido, né? Profetas têm aí, algumas igrejas têm algumas agendas. Segunda-feira, dia certo, da libertação. Terça-feira, dia da cura e milagres. Isso é o comportamento de Balaão. Esse é o comportamento. Em vez de ser servo, é secretário. Deus não tem secretário. Alguns até o Espírito lhe liga no telefone. Certo. Deus não tem secretário. Deus só tem servos, ok? E os servos submetem ao seu senhorio, submetem-se a Deus, ok? Eles dependem da vontade de Deus. Eles não têm agenda de Deus. Vê que o próprio Cristo disse, eu não sei o dia nem a hora quando esteve nessa terra. Mas os nossos profetas sabem o dia. Sabem o dia, sabem a hora, sabem o mês, sabem tudo. São mais, na verdade, secretários de Deus do que servos de Deus. O profeta verdadeiro é servo, não secretário. Olha, pastor, há uma situação aqui. Uma diferença. O pastor disse que a profecia o Deus é Deus antemporal. Certo. Sim. Ele revela o passado, o presente e o futuro. Mas tentando analisar se isso é mesmo uma profecia que tem a ver com Deus antemporal. Sim. Certo. Ou atemporal, está certo. Atemporal. Ai, certo, você está correto. Atemporal. Sim. Boa. Então, imagina que a pessoa já vai à igreja, né? Certo. Vai à igreja e o profeta fica ali dizer, olha, no sábado tu estavas no teu quarto, estavas a orar, aconteceu isto, aconteceu aquilo, depois uma vizinha veio, bateu a porta, aconteceu aquilo. Na verdade, eu vou te falar que aquilo aconteceu assim. Certo. Acredito que nós já temos ouvido muito sim. Certo, são profecias. E a pessoa vai, isso realmente aconteceu, então quer dizer que este é um profeta de Deus. E alguns podem acreditar que ele não seja um profeta de Deus porque é algo que aconteceu, é do passado. Mas o pastor disse que Deus também revela o passado. Sim. Então podemos considerar essa pessoa como um profeta de Deus porque revelou-nos o passado? A mensagem de Deus é passado, presente e futuro. Certo. Quando Deus quer se comunicar com o seu servo, ele pode falar do passado, pode falar do presente, pode falar do futuro. Mas quero dizer uma coisa. Quando Deus quer falar para o pecador através do seu servo, sabe qual é a maior preocupação de Deus, irmã Serafina? É ele próprio, o próprio Deus se auto-revelar ao pecador e não revelar os defeitos do pecador. O servo de Deus, ele está preocupado em apresentar o assim diz o Senhor, o plano de Deus para o povo. Deus já sabe quem nós somos. Ele já sabe quem eu sou, o que eu faço. Então Deus não perde tempo em me explicar, eu te vi, você fizeste aquilo. Não, Deus já sabe o que eu fiz, o que eu faço. A preocupação de Deus é se auto-revelar para nós, a fim de que nós obtenhamos a salvação. Conheçamos o plano dele para a nossa vida. Então,
Esse tipo de profecia que acontece, tem acontecido nos últimos dias, que o profeta diz: estou a ver, no meu sonho fizeste aquilo, fizeste isso. Quero dizer, estou no Espírito. Quero dizer em Jesus Cristo que esse tipo de profecia não está pautado nas Sagradas Escrituras. Os profetas de Deus, quando profetizavam, estavam preocupados em revelar Deus ao pecador. É isto que o profeta faz. É isso que o profeta faz. Revelar Deus ao pecador e não os defeitos do pecador. Deus já sabe que nós temos defeitos terríveis. E Ele não se surpreende com nossos defeitos. Porque Ele já sabe que nós temos uma natureza pecaminosa. E afastado de Jesus Cristo, nós vamos cometer coisas horríveis. Amém. Ok? Então o que Deus faz? Ele já sabe quem nós somos. Miseráveis pecadores. Então, para que falar mais de nós? Para que falar mais dos nossos defeitos? Deus procura se auto-revelar. Vou fazer uma pergunta. Jesus é o maior de todos os profetas. A Bíblia fala que Jesus é profeta. É o maior de todos os profetas. A minha pergunta é: Jesus veio revelar o defeito dos homens ou veio revelar o caráter de Deus? A Bíblia diz que ele veio revelar o caráter do Pai. Okay? O Filho unigênito veio revelar quem é o Pai. Porque o texto diz lá em João capítulo 1 que ninguém nunca viu a Deus. Mas o Filho unigênito que está no seio do Pai, este o revelou. Ou seja, o nosso amado Senhor Jesus Cristo, o maior de todos os profetas, quando veio à Terra, o seu maior objetivo é revelar o Pai. Então, como profetas que pertencem a Cristo, não podemos fazer o contrário. Amém, amém. Não podemos fazer o contrário. Amém. Louvado seja Deus. Amém. Pelas respostas que o pastor nos apresentou. Olha, já terminamos. Certo. Certo, já estamos mesmo acima da hora e acredito que quando a conversa está a fluir de uma forma muito agradável, nós nos esquecemos da hora e queremos agradecer bastante a presença do pastor. Teríamos muitas outras questões por fazer, mas em função ao mesmo tempo já não vai ser possível. E acredito que o pastor teria muitas outras coisas por nos dizer. Então vamos aqui estender o nosso convite para uma outra oportunidade. Esperamos que o pastor venha novamente com este tema ou com outros temas, porque acreditamos que para alcançarmos a salvação precisamos ter conhecimento de temas diversos. E acredito que os irmãos lá em casa também tenham se sentido saciados espiritualmente pelas mensagens que foram ditas aqui pelo nosso pastor. E acredito também que o pastor seja um profeta. O pastor é um profeta por quê? Porque o pastor disse que o profeta é o mensageiro de Deus, aquele que fala sobre a palavra de Deus. Certo. Então, qualquer pessoa que se levante para falar sobre a palavra de Deus verdadeiramente é um profeta. Certo. Eu sou profetisa. Certo. Se reservarmos tempo, se aceitamos Deus nos usar na transmissão da sua palavra e sermos fiel na transmissão desta palavra, nós estamos a exercer funções proféticas ou de profeta. Então, existem muitos profetas atualmente. Não é só aqueles da igreja, do Simão Kimbango, Ellen White, entre outros. Só que nós precisamos fazer uma pequena diferença. É que existe pessoas que tiveram ministério de profetas ou ofícios de profetas, ok? Ellen White teve ofício de profeta, João Batista teve ofício de profeta, Isaías teve ofício de profeta. Quando eu falo ofício de profeta, estou a dizer que são aqueles homens que Deus especificamente os chamou para essa determinada função, ok? Mas nós somos profetas no sentido de Deus muitas vezes nos usar para transmitirmos a palavra de Deus. Podemos não ter um chamado específico para esse ministério de profeta, ou então não temos esse ofício específico de profeta, mas o facto de nós nos deixar usar por Deus na transmissão da palavra de Deus, nós estamos a cumprir esse ministério de profeta. Amém, amém. Então, pastor, muito obrigada pela tua presença mais uma vez. Fomos ricamente abençoados pelas palavras que o pastor trouxe para nós hoje. E desejamos que o Senhor abençoe rica e poderosamente o ministério do pastor. Muito obrigado. E para terminar, o pastor tem 2 minutos para dar uma conclusão e talvez também mandar saudação
Ou agradecimentos a quem o pastor desejar. Em 2 minutos. Primeiramente, gostaria apelar mais uma vez aos estimados ouvintes que, por favor, conheça Deus, estude a sua palavra, para que quando se deparares com qualquer tipo de profeta, você não pode se surpreender. Seja como Bereano. A Bíblia diz que os bereanos ouviam Paulo a pregar e iam analisar nas Sagradas Escrituras se o que Paulo dizia estava de acordo a palavra de Deus. Seja um bereano, aquele que estuda a palavra de Deus, que conhece a pessoa de Deus, que busca a Deus, para não se deixar enganar pelos falsos profetas. Porque Jesus Cristo disse que muitos vão se deixar enganar pelos falsos profetas. Que Deus possa abençoar você. Amém. Não tem saudações? Gostaria de mandar saudações aos meus familiares. As minhas sobrinhas estavam comigo, pediram para saudá-las. Então quero saudar as minhas sobrinhas, a Linda, a Mig, a Kiki, a Sani, todas as minhas sobrinhas, meus familiares, amigos, e Deus possa abençoar a todos. Amém. Muito obrigada. E também queremos saudar e deixar nossos abraços a todos aqueles que têm seguido a nossa página no Facebook, Fé Podcast Angola, e no YouTube também, Fé Podcast Angola. Nós vos amamos muito, oramos por vocês e esperamos que os irmãos também orem a favor de nós e do crescimento nosso. Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós e até a próxima conversa. Shalom.